meus amigos, meus irmãos em Cristo, estamos aqui para mais uma pergunta, para falarmos de Bíblia, de livros, filosofia, assuntos intrigantes e livros. Se você tem a sua pergunta, deixe aí nos comentários a sua pergunta bíblica, sugira temas filosóficos e intrigantes, porque aqui o saber não ocupa lugar, portanto, se inscreva, participe, compartilhe se você gostou. Nós temos mais de 300 vídeos aí. Com certeza você vai gostar de um. Estão divididos em listas e repartidos em playlists. Escolha lá a playlist que lhe interessa e vamos para o que interessa. Vou responder mais uma pergunta hoje, a pergunta do Dan. Qual o tamanho da cruz de Jesus? Qual era o tamanho da cruz de Jesus? Embora nós sabemos que o tamanho não tenha influenciado tanto na questão espiritual, porque o maior peso mesmo que Jesus levou sobre si foi dos nossos pecados, né? Pois bem, a cruz, assim como tantos objetos sagrados, eles são muito difíceis de precisar, né? O cajado de Moisés, a Arca da Aliança, uma série de objetos sagrados que nós não sabemos exatamente. Então, o que eu vou falar aqui são coisas aproximadas, né? Porque tem muitas divergências. Então, a primeira coisa é Gelásio, era um contemporâneo do século terceiro, quarto. Ele escreveu um livro e ele disse que uma mulher chamada Santa Helena encontrou um pedaço da cruz de Jesus. Ela encontrou um pedaço da cruz de Jesus, não foi a cruz toda, foi um pedaço. E esse pedaço hoje é um problema muito sério, porque cada museu da Espanha, de vários lugares do mundo, dizem que tem esse pedaço. E está muito difícil de saber, primeiro, se esse pedaço era o pedaço de Helena. Segundo, se esse pedaço de Helena era realmente da cruz de Jesus. Certo? Mas a pergunta que se faz é qual o tamanho, né? Também é um problema, porque existe o problema anterior, que é a questão de que cruz Jesus tinha, né? Tinha sido morto. Então nós temos várias cruzes. Nós temos a cruz de X, a cruz de um T e uma cruz com a parte a cruz era dividida em duas partes, né? Patíbulo e a outra parte, eu esqueci agora a outra parte. Mas então, Jesus morreu nessa cruz aqui, ó. Não foi no T, foi nessa aqui. Emissiva, se eu não estou enganado, o nome da cruz, o tipo de cruz. Então, foi nessa que nós acreditamos que Jesus morreu. Então, existe um legista americano que é o que eu gostei mais, né? Ele fez vários experimentos com pessoas da idade de Jesus, provavelmente do tamanho de Jesus, e ele fez vários experimentos para saber algumas coisas sobre a morte de Jesus. Então, quanto ao tamanho, ele chegou à conclusão de que a parte vertical da cruz ele tinha 2 metros e 34, 2 metros e 34 centímetros, e a parte que cortava 2 metros, tá? Então ele chegou nessa medição, que é uma medição muito boa, porque segundo conta-se, Jesus tinha mais ou menos 1,80 m de altura, então não poderia ser 1,80 m de altura, porque senão passaria, né? Ou ficaria praticamente igual. Então, esse tamanho que esse legista americano, Frederick Thomas, ele chegou a um tamanho perfeito, não, mas é um tamanho que nós poderíamos dizer que com certeza foi mais ou menos desse tamanho, o tamanho da cruz de Cristo. Com relação ao peso, ele deveria pesar mais ou menos entre 80 e 90 quilos, tá? A cruz de Jesus, entre 80 e 90 quilos. Lembrando que Jesus carregou a cruz, né? Ele colocou ela, arrastou na realidade, né? Ele arrastou, pelo menos é o que dá para entender que foi que ele arrastou, porque pelo sofrimento que ele já tinha tido, levar 80
levar 90 quilos nas costas, humanamente seria impossível. E Jesus era homem, né? Então a gente sabe que ali ele estava sofrendo como homem. Ele não estava sofrendo como Deus. Tá? Então, já está respondida a pergunta, né? Que é uma pergunta bem simples e é uma pergunta limitada, né? Embora seja difícil de responder. Mas é uma pergunta que não demanda tantas respostas. É uma pergunta objetiva, né? Mas eu queria dar, já que eu estou aqui, aqui é o YouTube, ao YouTube eu falo mais coisas, porque lá no Kawaii não dá para falar muita coisa, que o vídeo tem que ser 1 minuto, 2 minutos no máximo, às vezes 10 segundos, né? Então não dá para falar muito. Mas nós podemos estender a resposta dessas perguntas sobre a morte de Jesus. Segundo alguns médicos, que já foi tema de palestras, de centenas de palestras, de congressos, para saber como Jesus morreu, né? Então, a causa mortis, né? Nós sabemos que ele sofreu, mas ele toda morte a gente sabe que tem uma causa, né? E a causa morte mais chegada é de um infarto, né? Jesus morreu de um infarto, provavelmente de um ataque cardíaco, melhor dizendo, um ataque cardíaco. Existe diferença. Os médicos podem falar isso. Os cravos que colocaram nos pulsos de Jesus, né? Porque o cravo não foi colocado aqui, ó. Não foi colocado aqui. O cravo foi colocado aqui. Porque se tivesse colocado aqui, rasgava. Então foi colocado aqui. Quando Jesus mostrou para Tomé, ele mostrou aqui, ele aqui, ó, né? Ele mostrou aqui. Então, esses cravos, eles eram mais ou menos de 12 a 18 centímetros. Esses pregos eram de 18 a 18 centímetros, com um diâmetro, um centímetro de diâmetro. Então, era coisa muito difícil, né? Tá? Então, seria isso aí. Que Deus abençoe a todos e até a próxima pergunta.